Porque tem pessoas envolvidas nesses crimes que me pegou de surpresa. Sei que foi fraqueza, astúcia do demônio, porque sei de pessoas que estão envolvidas que não tiveram essa criação, que não são pessoas que vieram para o mundo para fazer isso. Mas eu tenho fé em Deus, espero que seja elucidado e que realmente esses crimes não acabem de vez, mas que pelo menos diminuam. Eu sei que acabar de vez é difícil, pois a droga está reinando aqui em nossa cidade também. Infelizmente, tem pessoas que não procuram trabalhar, procuram fazer coisas ilícitas para a sua sobrevivência, colocando em risco o pai de família, a mãe de família, que sai de sua casa de madrugada para ganhar o seu pão de cada dia. Seu secretário, eu tenho 34 anos que trabalho na área de saúde. Eu tenho 57 que nasci nessa cidade. Eu nunca vi tanto crime, tanto roubo. Meu Deus. Mas pode ter certeza que é a droga. E tenha certeza também que não é gente de classe baixa que traz a droga para Penedo, não. São pessoas da classe alta que infelizmente não pensam no filho que tem, numa família que tem. Porque na hora que ele traz a droga para a cidade, ele está colocando até a vida dele em risco. E eu peço a Vossa Excelência, peço ao prefeito da nossa cidade, que dê todo o apoio a esses policiais, se junte ao secretário, a nós vereadores, para que a gente elucide esses crimes. E para que realmente as pessoas culpadas não fiquem impunes. Para que sirva de exemplo para outros seres humanos que ainda pensam em fazer o mal. Eu fico muito triste quando eu vejo dizer, menino de 16 anos, 17, não pode ser punido. Por quê? E sei também dos direitos humanos, e entendo a polícia, entendo as autoridades. Mas deveria ser. E vamos apelar para os nossos dirigentes em Brasília, que coloca essa lei. O de 16 anos não vota? Não coloca eles no poder? E por que não serem punidos? Que é como o senhor disse, não podem ser nem presos, tem que ser apreendidos, para depois cometer crimes de novo. E é muito triste a gente ouvir isso. Aqui em Penedo mesmo temos exemplos. Meninos de 14 anos roubando, já foram apreendidos várias vezes, mas que na verdade, quando sai, não fazia a mesma coisa. Hoje em dia, aqui em Penedo, nos grupos escolares, já foi pego crianças com armas. Como eles conseguiram essas armas? Aí fica a pergunta. E vamos pedir a Deus, a Nossa Senhora do Rosário, que abençoe a nossa cidade e que nos defenda. Eu hoje já me privo de sair aos finais de semana, porque eu temo. Eu sou uma pessoa de bem, sou uma cidadã de bem, que todos me conhecem, mas infelizmente tenho até recebido conselhos por nobres colegas vereadores. Minha amiga, pelo amor de Deus, quando você estiver na sua fala, você tenha cuidado. Porque eu lhe conheço, sei que você é uma pessoa muito honesta, muito sincera, mas tem momentos que a gente não pode fazer isso. É como o senhor diz, infelizmente, existem membros da corporação envolvidos, até que prove o contrário. Queria que não estivesse dizendo isso. Quer dizer que hoje, na verdade, o mais seguro é 181. E até mudar a voz, se for possível. Porque a gente não sabe a quem procurar realmente. O senhor me viu, eu fui a Maceió, ao vosso gabinete, eu e outros colegas vereadores. E não gostei, porque seria bom uma visita de agradecimento, uma visita outra qualquer, não para cobrar o crime de um adolescente que, por causa de um filho que ia colocar ao mundo, perdeu sua vida. E eu, como mãe, tenho minhas filhas também. E temo muito, porque tenho duas que moram em Maceió, tenho uma aqui, tenho um filho em Aracaju. O que eu faço
secretário, é todos os dias rezar e pedir a Deus que cubra eles com o vosso sagrado manto. Não eles, mas todos os filhos e todos nós. Muito obrigado e desculpe pela emoção. Secretário Dário César, o depoimento da vereadora Lúcia Barbosa é o sentimento do povo de Penedo. Na sua entrevista você disse o seguinte, que é duro cortar na própria carne. Imagine o povo de Penedo também ter que passar por tudo isso. Então, tira pelo depoimento dela e mostra o sentimento que a população de Penedo tem. Mas sabendo que nós temos que cortar também na nossa própria carne. Mas jamais voltar atrás. Se tiver que dar 2 passos para frente, a gente tem que dar esses 2 passos à frente, sabendo que vai ser dolorido. Mas é necessário para o povo de Penedo. Está facultada a palavra aos senhores vereadores. Vereador doutor Raimundo. Senhor presidente, é apenas para saber se após a fala dos vereadores vai ser aberto para os sites daqui de Penedo. Sim, vai ser aberto. Muito obrigado. Está facultada a palavra aos senhores vereadores. Vereador Derivan Tomás. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário de Defesa Social Dário César, onde a gente tem a honra de recebê-lo nesta casa, junto com a delegada doutora Cátia, e presente aqui o delegado doutor Tomás, o Jaime, senhor Jaime, representando o Corpo de Bombeiro, prefeito da nossa cidade, Márcio Beltrão, vereador vice-presidente desta casa, José Vormil, comandante-geral, senhor Dimas, comandante de Penedo, 11º, senhor Hermelindo, cumprimentando a todos. E, senhor presidente, nós vereadores recebemos muitos pedidos, senhor secretário, para que aqui fizéssemos algumas indagações, para que desse uma resposta, dependendo da resposta do senhor, pudesse acalmar também alguns familiares, mas aqui já até para o andamento foi dito por quem coordena a Polícia Civil e o senhor como um todo, a segurança do nosso Estado, que atrapalharia o andamento se aqui perguntas diretas fossem respondidas, e pediu reserva para algumas respostas. Mas eu gostaria de relatar o que recebi em mãos, onde eu recebo aqui, senhor presidente, recebi dos familiares do senhor Idalino, policial Idalino, o início de um boletim de ocorrência, onde a família diz de forma comprobatória que no momento do evento ele estaria na delegacia de Igreja Nova. E eu não poderia me furtar, senhor presidente e senhor secretário e senhora delegada, de aqui passar essa informação e, cabendo a vossas excelências aí decidir se responderia ou não. E dizer que também agora a sociedade penedense, que como falou o secretário, ele nos deu o aval de colhermos aqui alguns boletins de ocorrência de alguns casos que porventura não vieram ser elucidados ainda, ou que para alguns familiares entendem até que não está tendo andamento. Tivemos a segurança dos senhores e da senhora do Estado que todos os casos acontecidos estão em andamento, e que também deixou um aval para que a gente colhesse até o final desta sessão alguns boletins de ocorrência em cópias e assim caminhasse a doutora Cátia para que ela, através da secretaria, tomasse algumas providências. E recebi aqui, ele pediu que eu explicitasse a questão do mototaxista Gilmar, doiteiro, que foi vitimado nas mediações do Trevo da Paísa, e que já um outro boletim de ocorrência de seu irmão que hoje sofre ameaças, onde ele diz que há um carro Corsa cinza rodeando
ladeando a sua casa e, contudo, oferecendo uma certa ameaça. Então, está aqui também este boletim, bem como do outro cidadão que procurou a sua irmã e sua mãe na Penedo FM e também pediu que aqui explicitasse, referente ao sumiço do jovem conhecido como Gordo. Que o seu nome está aqui no boletim, claro, para que os senhores e senhoras e representantes da secretaria tomem algumas providências. No todo, dizer a satisfação de ter a presença do Estado, a presença dos meios possíveis pelo Estado para elucidar algumas situações e de tal forma que venha da sociedade penedense uma segurança necessária que precisamos hoje. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade penedense também tem um forte sentimento, e aí é uma questão técnica, mas eu preciso explicitar que isso está no boca a boca e das famílias, que o que estiver acontecendo seja realmente concreto para divulgação. Que não tenha amanhã, depois de socialmente mortos pela mídia, alguns dos que foram subtraídos de seus lares, a secretaria, claro, o papel da secretaria da inteligência, dizer amanhã que alguns que foram subtraídos são inocentes, mas a sua vida social foi para o fundo do poço. Isso é um anseio da sociedade e eu fiz questão aqui de explicitar, pedido de alguns, e cabe, repito, respeitando a reserva da secretaria, mas eu não poderia deixar de explicitar, representando esse povo penedense no cargo investido de vereador, e a eles, esse mandato emana deles, e para ele a gente está aqui exercendo de forma que possamos, de alguma forma, ajudar. Então, deixo aqui, claro, entendendo também reserva da secretaria, mas não poderia me furtar bem como o caso do taxista Gilvan, que também há muito já foi aqui falado, precisa de esclarecimento. Então, senhor presidente, o que chegou em minhas mãos, senhor secretário e delegada, até o momento em forma de boletim, informações que pediu que explicitasse nesse dia de hoje, foram essas informações, ainda aberto para algumas que venham a chegar, e será passado para a senhora delegada Cátia e o seu secretário, para que algumas providências tão logo sejam tomadas e dado resposta à nossa sociedade penedense. Mas agradeço ao presidente por esse dia memorável e a todos aqui presentes. O secretário Dário César. Bom, serei bastante breve. Secretário, só pedindo ao senhor, já que o prefeito Márcio Beltrão tem já um compromisso aqui na prefeitura, já agendado uma audiência, ele está pedindo compreensão a todos e ele vai à prefeitura. Claro, agradecer ao prefeito. Bom, bem rapidamente, até pelo avançar da hora, mas eu queria, vereadora Lúcia, eu recebi, junto com a delegada Cátia, os familiares, a mãe, e a esposa e os parentes do Nego. Tá? Agora há pouco, que nos foi trazido pelo presidente Alcides, e a gente já está com algumas informações para que nós possamos exatamente tomar as providências que tem que ser tomadas. Com relação ao vereador Raimundo, só para confirmar que a gente está à disposição depois para conversar com os sites, né? As indagações que porventura tenham, além dessas que já foram colocadas aqui. Vereador Derivan Tomás, sobre esse BO que o senhor trouxe, no Brasil, consagrado pela Constituição Federal, nós temos a presunção da inocência. Tá? Nós temos, isso é consagrado na Constituição.
ninguém é culpado até condenação final de sentença transitada e julgado. Aqui não se está falando em culpados. Aqui está se falando em suspeito de envolvimento. Certo? Com relação, até porque daí tem o devido processo legal que propicia às pessoas que estão sendo acusadas a total defesa, a ampla defesa e restrita defesa. Então tenha certeza, vereador, que essas pessoas, todas elas, qualquer instância, num país democrático que nós vivemos, elas terão todas as chances das defesas serem colocadas. O fato é que, muitas vezes, essas pessoas, ou quaisquer pessoas, e nós temos sido muitas vezes vítimas disso, nós somos julgados logo pela opinião pública. Né? Julgados e condenados pela opinião pública muitas vezes. E aí, quando vem a ver lá na frente esse julgamento da justiça, por exemplo, o caso do Mensalão, foram 8 anos para ver o julgamento supremo. 8 anos. Tá? Então, quando vem a ver o julgamento lá final, muitas vezes as pessoas já foram julgadas antecipadamente pela opinião pública. Há que se ter muito cuidado com relação a isso. Por isso que por isso que tudo que se fala num momento como esse, dado inclusive as pessoas supostamente envolvidas, serem pessoas conhecidas em toda a sociedade, serem pessoas do convívio da sociedade há tantos anos, tem que se ter muita cautela nas afirmações, tem que se ter muita cautela no que se fala. Por isso, tem que haver prudência nas colocações. E nós temos, e dizem, que prudente é aquele que fala pouco, ou que quase não fala. Né? Então, eu ouso falar muito, mas ouso falar muito sem poder, de modo algum, tecer detalhes para não atingir pessoas que estão sendo investigadas. Não fazer um pré-julgamento. Nós, homens públicos, a classe política, muitas vezes tem sido vítima, alvo de pré-julgamentos, não é? Da própria opinião pública, da própria sociedade. Então, esse pré-julgamento realmente é muito nocivo e afronta a Constituição Federal. Então, só por isso, a gente tem que ter todas as cautelas do mundo. E até por isso tem que ter toda a cautela do mundo. Com relação ao caso do mototaxista, né? O Gilmar, né? Taxista Gilmar, que tem o carro dele, inclusive o carro do irmão, um carro que está rondando a casa do irmão dele. Eu peço ao coronel Emelindo, que é daqui, tá? Emelindo, que depois, que logo após, chame essa pessoa para conversar, até para a gente tomar uma atitude, uma ação mais rápida, no intuito de dar um apoio nesse caso, tá certo? Para evitar que nós tenhamos, pode ser apenas receio, ou pode ser apenas impressão, mas pode ser algo concreto, né? Então a gente tem que tomar logo essa providência. Com relação ao caso do sumiço do Gordo, nós que também recebemos a família dele lá na Rádio Penedo, não foi? Pode ficar certo que, de posse do BO, inclusive a informação que nós recebemos lá é uma informação preciosa a respeito dos fatos, a gente vai trabalhar para poder elucidar também o quanto antes. É importante que as pessoas saibam que não há, de nossa parte, da parte da cúpula da Polícia Civil, da parte do governador do Estado, nenhuma ressalva à apuração. Se ela não acontece no tempo e do modo que as pessoas e que nós, sociedades, precisamos, aí vem uma série de outras dificuldades. Tá? Mas nós, a partir do momento que identificamos essas dificuldades, nós fazemos tudo e determinamos exatamente as mudanças necessárias, os procedimentos necessários para que nós possamos ultrapassar esses obstáculos e
que possamos chegar exatamente à autoria desses ilícitos. É importante que todos tenham essa clareza. Era isso, senhor presidente, diante das 3 intervenções do nobre Zé Dias aqui até o momento. Está facultada a palavra para os vereadores. Tem algum vereador que queira usar da palavra? Não tendo um vereador, eu queria dizer que desde 6h40 da manhã eu estou aqui na Casa da Aposentadoria e por questão de chegada, eu estava aqui, estava presente o responsável pelo Correio do Povo, professor Raul, e estava o Hélio Palito. Então, eu queria, desde já, passar para a imprensa, coronel, e dando ao professor Raul para que ele possa fazer as suas primeiras perguntas. E, por assim diante, os senhores que aqui estão, não sei qual foi a ordem de chegada, mas eu pediria o Fernandinho que procurasse isso. Secretário Dário César, eu vou ser breve e peço licença para não fazer nenhuma apresentação em nome de fulano, saudar. O site Correio do Povo é responsável por uma matéria, e o autor da matéria sou eu, que falava sobre a possível elucidação do caso Roberta Dias. Era uma matéria que iria mexer com a população e com a cúpula da Polícia Civil. Mas a matéria me foi repassada por um tenente-coronel de Alagoas. E ele me dizia que havia o envolvimento de um empresário e o mando do crime por uma mulher. Raul, não vou lhe dar mais nenhum nome, não vou lhe dar mais nenhuma informação. Peço prudência quando você fizer a matéria, mas as informações são fundamentadas. Eu fiz a matéria. A matéria, em 24 horas, teve quase 12 mil acessos. E isso me custou desassossego por parte minha e da minha família, que disse: Raul, agora você, cuidado com sua vida. Por conta disso, eu até tive que me resguardar, mas tive que manter contato com algumas pessoas, inclusive com medo. Mas era a minha missão. E eu pergunto ao secretário Dário César e à delegada que o acompanha. As notícias que estão na mídia, as informações que foram repassadas pelo delegado Cícero Lima, elas indicam um completo desvio daquela notícia que eu publiquei. E queria, até ao término dessa coletiva, se me for permitido, reservadamente conversar com o delegado, com a delegada e com o secretário, porque eu tenho responsabilidade com o que eu escrevi. E a minha pergunta é justamente essa. Sei da dificuldade que os senhores se encontram para responder, porque nada está concluso. Mas a minha pergunta é exatamente essa. Existe alguma possibilidade das pessoas que foram detidas, apreendidas ou presas desse grupo que já está em Maceió, existe alguma possibilidade de alguém ser inocente? Professor Raul, e a todos do site Correio do Povo. Primeiro, parabéns, porque eu acho que todo jornalista, todo aquele que trabalha com comunicação, ele tem que realmente procurar sair na frente, procurar bem informar ao seu leitor, ao seu ouvinte, ao seu telespectador. Fonte é protegida por sigilo de profissão, né? Protegida pela ética da sua profissão, lógico. E aí, muitas vezes, essa fonte, a gente tem que se fiar na informação da fonte, e aí a gente
algumas vezes age de forma correta, às vezes não. Isso é o risco da nossa profissão. Eu dirigi empresa de comunicação durante algum tempo e sei muito bem o que é isso. Mas o que eu queria dizer, professor Raul, que nós, ao chegarmos a essa conclusão que nos levou a essas prisões na semana passada, primeiro que a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, a Comissão de Delegados e o próprio diretor-geral da Polícia Civil, Dr. Paulo Cerqueira, doutora Cátia Emanuele, diretora adjunta da Polícia Civil, tinham plena convicção que todos os elementos levantados na investigação estavam exatamente apontando para as pessoas que lá hoje a população de Penedo tem conhecimento. Tá? O que eu posso lhe dizer é que pode haver mais alguém? Pode. Pode. Por isso que está ainda a continuação das investigações. Pode haver outros crimes que tenham conexão com esse? Pode. Pode sim, e tem. Tá? Pode haver outro tipo de crime? Também pode. Agora, o que eu quero dizer é que a Polícia Civil nos asseverou a todo momento que os elementos eram suficientes para chegar onde chegou. Mais que isso, a Polícia Civil levou esse bojo de provas, esse conjunto probatório para o Judiciário e ele entendeu também que deveria autorizar as prisões porque viu ali elementos suficientes para isso. Tá? Não é uma ação só de polícia, é uma ação de polícia inicialmente que se leva ao Judiciário e ao Ministério Público para corroborar com essa linha de investigação da polícia ou não. Tá? Então, quando se trata de pessoas da mesma instituição, há que se ter mais cautela ainda, porque toda injustiça ela é uma grande injustiça, independente do tamanho, porque injustiça é difícil de ser reparada. Mas quando isso acontece e há o envolvimento de colegas, além da injustiça para todos, para a sociedade, ainda está a interna, ainda existe a interna que há que se considerar. Por isso que a Polícia Judiciária, os delegados envolvidos, os policiais envolvidos na elucidação, tiveram muita cautela, muita ponderação para chegar onde chegaram. Tá? Então, não só o senhor, professor Raul, como a sociedade, quanto eu, particularmente, ficarei bastante surpreso se outro for o final desse fato. Tá? Porque tudo que tem sido trazido até o momento é exatamente nesta linha. Foi o mesmo que foi levado para o Judiciário, que também concordou com isso, tá certo? Só para lhe dizer, dentro do que eu posso colocar, tá, professor? Conexão Penedo, Fábio. Bom dia, gente. Nos últimos dias, a sociedade penedense foi bombardeada com revelações e fatos ligados ao crime de Roberta Dias. Porém, em nenhum momento, nós tivemos a condição de dizer, até porque nos foi repassado pela polícia, se já tem alguma informação sobre onde estão os restos mortais da Roberta. A gente recebe algumas informações extraoficiais que esse corpo poderia estar enterrado aqui próximo, na cooperativa, mas informações não oficiais. Eu gostaria de saber dos senhores e da senhora delegada Cátia Emanuele, se a Polícia Civil já sabe onde está o corpo de Roberta, ou essas informações os senhores ainda não conseguiram chegar a essa informação.
dia, senhor Fábio, professor Raul. Só para corroborar com o que o secretário tinha falado inicialmente, a orientação que nós recebemos do secretário é que não se fabriquem culpados. Nós buscamos a verdade real dos fatos. Então, por isso, foram escolhidos a dedos, pelo histórico que tem na Polícia Civil, os 3 delegados. Doutora Ana Luísa Nogueira, Rodrigo Sarmento e doutor Cícero Lima. Aos 3 foram dadas todas as condições para que pudessem fazer uma investigação com responsabilidade. Essa investigação não vem acontecendo de um dia para o outro. Na verdade, por conta da gente saber do grande número de ocorrências de tráfico na região, o DEIC já vinha investigando aqui tráfico. Foi quando o doutor Rubens Natário resolveu passar para a Polícia Civil o caso, para que a gente pudesse ter mais condições de se apurar o crime da Roberta. Depois foi visto que havia conexão entre os fatos. Então, só para reafirmar que as investigações vêm acontecendo desde abril por essa comissão. Tudo que foi representado até então foi visando uma investigação robusta e transparente para que as pessoas pudessem procurar a delegacia com a maior tranquilidade. Como o secretário falou, a todo momento é dado o direito de defesa aos envolvidos, sejam policiais ou civis. No tocante à pergunta do Fábio, durante as investigações, principalmente nos últimos dias, ventilou-se um local onde estaria o corpo da Roberta. É claro que a gente não vai poder divulgar, mas o que eu posso afirmar é que a Polícia Civil vem fazendo essas buscas. É isso. Diário Penedência, o Geão. Bom dia a todos e a todos aqui presentes. Secretário, quando os fatos inusitados acontecem, fica difícil de separá-los da verdade. Nos meus comentários na rádio AM São Francisco, nesse caso, eu venho sempre dizendo o seguinte, que Penedo não está preparado para esse tipo de ação que foi feita e aconteceu na cidade. Uma cidade pacata, eu tenho 53 anos de idade, e a gente vive assustado com a situação hoje que Penedo vive. E nos comentários nossos, na AM São Francisco, eu digo que isso não foi uma operação policial. Isso está sendo um verdadeiro rolo compressor na cidade de Penedo. Cada dia que passa tem uma novidade. E isso é ruim para a imagem da cidade, pelo que vem acontecendo. E faço a seguinte questão. Por que, como é que se concebe um caso como o da Roberta, uma menina indefesa, grávida, e ter mais de 5 pessoas, um bocado de pessoas envolvidas, num caso desse, e ainda mais por ser mulher, ser uma menina que estava indefesa, e só tem envolvimento de homem, num caso desse. Eu acho que até um ato de covardia. Eu acho que até um ato de covardia com tanta gente, em um caso só, e por isso eu trato isso como um verdadeiro rolo compressor, que é preciso que a sociedade tome providência com relação a isso. Eu gostaria de saber do senhor, como é que se concebe um crime desse, de uma menina de 18 anos, indefesa, além de ser mulher, está grávida, e ter tanta gente envolvida em um crime só, é isso que me deixa encafufado como cidadão penedense. Geo, do Diário Penedense, também, e da Rádio AM São Francisco. Né? Geo, realmente a natureza humana, a gente cada dia mais se surpreende com a natureza humana. A gente vê um caso que aconteceu recentemente de uma médica que
uma dentista, por ter apenas R$30, ela foi queimada viva dentro do seu consultório de trabalho. A gente vê exemplos recentes aqui no sertão, onde o filho matou o pai e a mãe e enterrou no fundo da casa. A gente vê, por exemplo, recentemente em Maceió, em Rio Lago, a mãe que matou um filhinho porque ele chorava muito. E ela contou uma história que tinha sido um assalto e que levaram a filhinha dela, e no outro dia se viu que não era assim. A gente vê exemplos de um pai aqui em Maceió, que ele chegou e jogou o filho de 2 meses no chão, matando, arremessou contra o solo, um filho de 2 meses. A gente vê aqui um caso recente, também aqui em Maceió, de uma jovem de 13 anos que levou um tiro na mão direita e na mão esquerda. E aí o problema dessa história é que foi desferida por um rapazinho de 16 anos. E o problema maior, senhores vereadores, é que eles já eram companheiros e tinham se separado. Ele de 16 e ela de 13. Então, a gente vê tanta coisa hoje que envolve o ser humano, que a gente cada vez mais fica estarrecido com esse fato. Nós vimos na televisão e assistimos de forma assustadora um filhinho, um garoto, que matou seu pai policial, a sua mãe, matou a sua avó, a sua tia, foi para a sala de aula, assistiu a aula, pegou um carro, saiu dirigindo com 13 anos de idade e voltou para casa e se matou. Veja que situação complexa nós estamos vivendo no mundo de hoje. Então hoje a natureza humana faz pessoas matarem por nada. A vida hoje, infelizmente, não tem valor nenhum para muitas pessoas. As pessoas muitas vezes cometem um crime porque tem um dinheiro para receber, ou uma dívida para pagar. E aí, depois que comete esse crime, tem que cometer outros em cadeia para encobrir aquele. Aí fica pior, que ele sai cometendo para encobrir o outro. E sai cometendo outros e se juntando com outras pessoas e depois matando outras pessoas para aquilo ficar impune, para ficar sem as pessoas saberem. A questão da droga hoje, você com R$5 compra uma pedra de crack. Com R$10 você compra 2 pedras de crack. Se você dever 2 pedras de crack para um traficantezinho qualquer, não é grande traficante não, como tem no Rio de Janeiro, é qualquer traficantezinho de meia tigela. Se dever 2 pedras de crack para ele, pagamento é a vida. E sabe por que a vida? Porque lá não tem SPC, não tem Serasa, não tem respeito, não tem Deus no coração, não tem família, não tem lei. Então por isso que nós estamos do jeito que estamos. E o que me assusta, me assombra, é que eu tenho a convicção de que se nada for feito muito gentilmente pela sociedade brasileira, não é por mim, por você, pelo vereador, pelo prefeito, não. É pelo povo brasileiro. Se nós não fizermos, não dermos as mãos nesse enfrentamento, nós estaremos cada vez piores. Cada vez mais trancados nas nossas casas, vereadora. Cada vez mais fechados no nosso mundo, sem poder fazer nada, assistindo a isso estarrecido. Eu vou dar um dado aqui bastante interessante. Veja se não é. Nós temos no Brasil, a população carcerária no Brasil, hoje, é de quase 600 mil presos no Brasil. Dá algumas peneiras, né? Presos, né? Então, nós temos a média de presos nos Estados Unidos, são de 600 a 700 presos por 100 mil habitantes. É o país que mais prende no mundo. E é o país, todos dizem, mais democrático do mundo. Certo? Mas também não quer dizer que passa a mão na cabeça das pessoas erradas, não. É o que mais prende. Quem está errado, depende da idade, lá responde. Bom, nos Estados Unidos, como eu disse, é de 600 a 700 presos por 100 mil habitantes. No Brasil, essa média é 280 presos por 100 mil habitantes. No Brasil. 288 presos, na verdade. Em Alagoas, essa média de presos por 100 mil habitantes
é em torno de 100, 110. Nós temos em torno de 3.100 presos, 3.200, para uma população de 3.160.000 habitantes. Dá em torno de 110, 100 por 100 mil habitantes. Ou seja, nós temos abaixo da média nacional. O que nós estamos prendendo esse ano de 2.200 pessoas, nós temos que prender muito mais. O problema é que a legislação no Brasil é muito, como eu já falei, benevolente. Prende cidadãos e amanhã eles estão, sabe o que, tripudiando da nossa cara, dizendo-se inocentes. E a gente fica estarrecido. Por quê? Ele vai amanhã estar nas ruas de novo, se ele cometeu o crime tão hediondo. Volto a lembrar, eu já disse isso hoje, mas volto a dizer. O Supremo Tribunal Federal é a maior instância do judiciário brasileiro. Para todos nós que entendamos de direito ou que não, nós sabemos disso. O Supremo Tribunal Federal passou 8 anos, mas julgou e condenou vários figurões da República a vários anos de cadeia. Ele julgou, condenou, e as pessoas assistiram isso, acompanharam ao vivo, em tempo real, durante vários meses esse julgamento. E o que aconteceu após o julgamento? Um deles foi para a lua de mel no sul da Bahia, tripudiando da cara do brasileiro. Condenado a não sei quantos anos. O outro foi assumir vaga no Congresso Nacional. O outro não, outros, porque foi mais de um. No Congresso Nacional, assumindo a cadeira de deputados e, mais do que isso, assumindo a cadeira na Comissão de Constituição e Justiça desse país. A comissão onde toda lei passa para saber se ela é legal, se ela afronta a Constituição ou não, para poder ser votada. Ou seja, estão fazendo agora de novo a revisão, o recurso dessas prisões. Meu Deus do céu. Se alguém for preso, quando for preso, não repara mais dano nenhum praticado por essas pessoas. Ninguém acredita, porque muita gente lá para cá já morreu esperando um dia ver esse julgamento. Então o que acontece é que essa legislação tem que ser mudada, tem que ser severa, porque a tal, e é importante que tenha, mas não dessa flexibilidade que é dada. Presunção da inocência faz com todo mundo dizendo: eu sou inocente, sou inocente, sou inocente, vai viver inocente a vida toda. Contra ele pesando vários crimes. Outra questão que a gente tem que, nesse Brasil, enfrentar é a questão da reincidência. Alguém comete um crime hoje, assalta hoje, vereadora. Daqui a 15 dias, assalta de novo. Daqui a 2 anos, assalta de novo. Exemplo, ontem em Maceió foi preso um cidadão vendendo droga na porta dos colégios para as crianças. Estou certo, comandante Dimas? Ontem, na parte alta da cidade de Maceió. Só que esse cidadão já foi preso por tráfico de droga há 2 anos. E aos olhos da lei ele não é reincidente. Para todos nós ele é reincidente. Ele não é reincidente aos olhos da lei, porque para ser reincidente, ele precisa de uma sentença transitada e julgada, da qual não cabe mais recurso. E se alguém tiver um bom advogado, vai recursar a vida toda. E a vida toda ele não vai ser reincidente. Então é isso que a gente tem que acabar com isso. Tem que dar um ponto final. No Brasil, muitas vezes, se confunde liberdade com libertinagem. Se confunde democracia com anarquia. Democracia com anarquia. Veja um exemplo agora. Nós temos o tal dos black blocs. Aquele que botam as máscaras na cara para quebrar o patrimônio público e privado. Essas pessoas que estão botando a máscara na cara, se escondendo para cometer o seu desatino nas ruas, afrontando a segurança pública, afrontando a sociedade, essas pessoas, presidente, são aquelas mesmas que estão cobrando, sabe o quê? Voto aberto, estão cobrando ética, estão cobrando transparência, estão cobrando do gestor público, entendeu? Melhores condições de vida. Mas elas fazem isso e querem ética e querem transparência, mas com a máscara na cara, dependendo do patrimônio público e privado. Onde é que está a lógica disso? Então, Gel, eu quero dizer a você o seguinte: infelizmente, enquanto existir o ser humano cada vez mais sendo tratado, criado e convivendo nesse mundo dessa forma, a gente vai assistir exemplos muito piores. Pessoas que usam um canhão para matar uma formiga, para resolver um problema simples, que era de uma gestação, chegar a um ponto desse. É porque está tão acostumado as pessoas a matarem, está
está acostumado a tirar a vida das outras pessoas, está tão acostumado a não respeitar o ser humano, que aí, por qualquer trocado, eu tiro uma vida. Tiro uma vida não, tira duas vidas. Uma lá, jovem, e outra que está concebida, está sendo gerada no ventre da moça. Então isso é triste, mas é a nossa realidade. É a falta, vereadora, de Deus no coração. Tá? É isso já. Eu quero registrar a presença do presidente da OAB de Penedo, advogado José Machado, do advogado Antônio Nelson e do advogado Mário Jorge, que está aqui presente. Eu quero passar a palavra para Marcos José, da Jornal e Rádio Web. Bom dia a todos. Secretário, com a sua experiência, e o senhor precisou aqui um ano que o senhor entrou na polícia, como que se pode explicar, segundo as afirmações do delegado Cícero Lima, que se comercializava drogas em uma delegacia e um delegado com 25 anos de experiência não saber de nada? Obrigado. Doutor Marcos José, primeiro eu também quero cumprimentar aqui o doutor Mário Jorge, o doutor Zé Machado, o doutor Antônio Nelson da OAB. Obrigado pela presença dos senhores. Nos honra muito a presença dos senhores. O doutor Lindenberg está aqui, eu não estou vendo. Doutor Lindenberg. Acabou de chegar. É o meu companheiro de curso, o doutor Lindenberg. Obrigado aí pela presença e parabéns pelo seu trabalho. Marcos, olha, qualquer avaliação que eu fizer nessa sua indagação, eu estarei fazendo juízo de valor. E eu não posso fazer juízo de valor. Não posso me dar o direito de fazer juízo de valor. Por tudo que eu já falei até agora. Pela presunção de inocência, pelo fato de nós termos muita cautela para não macular pessoas que têm uma vida pública, que têm uma vida na sociedade, que têm uma vida na sua corporação, então não posso. Eu não seria correto de minha parte emitir juízo de valor. Volto a dizer, as investigações continuam. E todo aquele, quem quer que seja, que tenha vinculação com o fato, será alcançado, mais cedo ou mais tarde. Só quero dizer que eu não posso precipitar juízos. Eu não posso ser imprudente, incoerente, irresponsável de antecipar o que meu juízo pessoal diz, porque aí é pessoal. E quando eu falo para uma plateia tão seleta, quando eu falo num ambiente deste, eu não estou falando como Dário César, eu estou falando como homem público, como gestor público, e aí eu tenho que conter meus impulsos e deixar os meus pensamentos para o meu travesseiro. Mas tenha certeza de que nós iremos até o fim neste crime. Quero registrar a presença do Dr. Lindenberg, que foi dito aqui, e convido ele também para, se quiser, fazer parte daqui da mesa, e deixando também a palavra, se ele quiser usar, já que é o delegado na nossa cidade. Tá? Chamei, queria convidar o Kim da Boa Informação. Oi. Bom dia a todos. Queria desejar as boas-vindas aqui a Penedo, mais uma vez, né? Eu queria saber duas coisas. Primeiro, sobre a autoria, que no caso a polícia informou sobre a Merijane, não é isso? O nome. Se a polícia tem intenção de divulgar foto, para que a gente possa, já que ela se encontra procurada, já que para a imprensa divulgar as imagens, para ajudar na captura dessa suposta autora. E também eu queria saber sobre o caso do Rafael Medeiros, que é um amigo meu particular. Ele foi acusado de emprestar o carro para aquele crime do Daniel. E no momento da matéria, eu estive lá e as testemunhas contavam que é um carro totalmente diferente do dele. Era um Palio prata e o dele é um ponto vermelho. Eu queria saber essas duas questões. Obrigado. Kim, bom dia a você e bom dia a todos do site Boa Informação.
São duas perguntas, duas respostas. Tá? Serei bastante sintético. E eu quero deixar aqui à vontade, a doutora Kátia, o comandante Dimas, se quiserem complementar, por favor, corrigir. Pelo amor de Deus, sou ser humano falível, tá certo? Então, esqueço, às vezes, e inverto outras situações. Mas, enfim, com relação à autora, suposta autora, você fala da autora intelectual, né? Suposta autora intelectual, ela, como todos foram informados, ela está foragida, não é isso? Mas nós já temos bastante indícios do seu paradeiro, tá certo? Primeira coisa. Segundo, com relação à foto, se avalia se é bom ou não nesse momento, tá certo, da investigação. Com relação ao caso que você colocou aqui do Daniel, na verdade, do Rafael Medeiros, Rafael Medeiros é jornalista. Este é um caso em que precisa que mais um avançar maior na investigação, tá certo? Eu não teria agora elementos suficientes para te dar informação. O que eu pediria a você, Kim, é o seu contato para logo que eu chegue na secretaria, eu me inteire deste episódio, tá, que você está relatando, que foi do veículo que está sendo acusado, que o veículo é diferente do que ele tem, né, para que eu possa diretamente dar uma resposta sobre isso. Tentarei ainda hoje, ou se não, no máximo pela manhã, fazer isso, tá, Kim? Tá certo? Eu não tenho essa informação para te passar agora, ok? Grande Rio, J. Passos. Oi. Bom dia, secretário. Bom dia a todos que compõem esta honrosa mesa. Bom dia aos companheiros da imprensa e à sociedade aqui presente. Sou Luiz Dantas, da Rádio Grande Rio FM de Penedo e o site granderiofm.com.br. Para a delegada Emanuele, o ponto crucial, delegada, para a chegada aos acusados do caso Roberta, caso Daniel e o caso Jorge Bento. E quanto tempo até a prisão destes acusados? Bom dia, Luiz. As investigações, como eu tinha falado inicialmente, vem acontecendo desde abril. A gente vem buscando fazer uma investigação transparente e com qualidade. Então, fica difícil, seria até leviano da minha parte, chegar aqui e dizer, dentro de 30 dias tudo será encerrado. Mas há os prazos processuais que os delegados da comissão sabem que devem ser respeitados. Então, acredito que, tão logo seja tudo esclarecido, vai se dar uma resposta que todos querem. Tudo será esclarecido. Mas eu não posso realmente afirmar em quanto tempo. A nossa intenção é que seja o quanto antes. Pode ter certeza que o seu anseio também é o nosso anseio. O site Velho Chico, Evânio. Secretário, diante da função que o senhor ocupa, à frente dessa importante secretaria, eu gostaria de saber se o senhor se sente impotente diante da falta de recursos que o senhor deixou bem claro que a segurança pública tem no estado de Alagoas e diante de policiais envolvidos em crimes e em tráfico de drogas no nosso estado. Evânio, do site Velho Chico, eu quero só, talvez, me corrigir. Talvez eu tenha me deixado interpretar de forma equivocada. Em nenhum momento eu coloquei que nós temos policiais envolvidos com assassinatos ou tráfico de drogas. O que eu falei, e bom deixar claro, é que nós temos excelentes policiais. E como toda corporação, nós temos também
uma parcela pequena de maus profissionais. Isso acontece, eu falei, na medicina, acontece na classe política, acontece nas polícias, qualquer profissão. Mas o fato de termos maus profissionais não me desestimula, não, sabe? Isso me faz mais e sempre ter a certeza de que estamos no caminho certo. Precisamos nos cercar de pessoas corretas, de que nós temos que sempre dar prevalência, sempre dar apoio às pessoas que são bons profissionais, que muitas vezes são anônimos e estão trabalhando em prol de todos nós alagoanos. Com relação às questões dos recursos parcos na segurança pública, eu falei aqui com relação ao olhar que nós temos que ter nacional para a segurança pública. Nós precisamos entender que segurança pública é caro. Segurança pública é caro e deve ser tratado com a mesma preocupação que nós temos com a saúde e a educação. E eu vou lhe dizer a você, Evânio, uma coisa interessante. Saúde, quem tem um saláriozinho melhor, ele tem um plano de saúde particular. Pode ser um plano pequeno, um plano maior, mas ele tem. Quando questão é educação, quem tem também um saláriozinho melhor, tem um filho numa creche, tem um filho numa escola particular, não é verdade? Mas, por outro lado, segurança pública pode ser rico, milionário, pobre, miserável, classe média, autônomo, pode ser funcionário público. Todos nós precisamos da segurança pública. Quem quer que seja. Tá? Então, Evânio, é importante que nós tenhamos a clareza de que temos que dar a importância para a segurança pública no Brasil, tal qual nós damos para a educação e para a saúde. Eu vou dizer uma coisa, senhores. Nós temos aqui 40 ministérios no Brasil. Nós devíamos ter um Ministério da Segurança Pública. Temos 40. Se nós tivéssemos só 10 ou 15, mas temos 40. Então temos que ter um Ministério da Segurança Pública. Nós temos que olhar direitinho isso aí, porque isso tem incomodado muito nas nossas cidades, a todos nós. E não são só nas grandes cidades, não. São nas pequenas cidades, nas médias cidades, porque a droga está em todo quanto é lugar. E aí a droga tem feito isso. Tem feito flagelos humanos. Tem transformado os cidadãos em verdadeiros fantasmas que ficam perambulando nas ruas e ficam matando e morrendo por nada, em razão da dependência que tem do crack, principalmente, que é o resto da coca. Tá? E as pessoas, e aqui a vereadora falou com muita propriedade, se há vendedor de droga, é porque existe o consumidor de droga. Isso é um grande negócio. Infelizmente, muita gente endinheirada, infelizmente, está fomentando essa situação. Está produzindo essa juventude totalmente dependente da droga. Está produzindo cada vez mais mortos vivos. Então, eu quero dizer que nós temos que ter um olhar melhor para a segurança pública no Brasil. Nós temos que ter recurso constitucional. Vamos pensar aqui algo assim bastante prático. Evânio, vamos imaginar. Nós tivemos agora a aprovação, como eu falei agora há pouco, os senhores têm acompanhado e visto e noticiado, do destinação do royalties do pré-sal para a educação e para a saúde. Digamos que esse dinheiro que foi destinado para a educação, 75% do royalties do pré-sal, eles cheguem à educação. Digamos, nós vivemos num país de faz de conta. Às vezes o dinheiro sai, mas não chega. E não estou falando nenhuma irrealidade, nenhuma mentira deslavada. Mas digamos que esse dinheiro lá, ele chegue na educação, para as pessoas. O que eu quero dizer é que se esse dinheiro for aplicado totalmente na educação, como deve ser, daqui a 3 gerações nós teremos melhores jovens. Daqui a 3 gerações. Daqui até lá, nós teremos o quê? Cada vez mais acuado nas nossas residências, nas nossas casas, porque esses jovens continuaram nas ruas, sem escola em tempo integral, sem opções de lazer,
sem opções de cultura, sem emprego e renda. E aí a gente está cada vez mais atrás de polícia em cada esquina, para nos proteger. E nessa de pensar que está sendo protegido, a gente está esquecendo do básico. De quem que cuidar é do nascedouro desse problema. Que o nascedouro desse problema não é com a polícia. A polícia é a consequência. Quando eu busco a polícia, é porque faltou tudo, como eu disse. Faltou família, faltou emprego e renda, faltou educação, faltou saúde, faltou lazer. E aí, precisa de polícia. Claro que precisa. Não teve pai, não teve educação, não teve professor, não teve Deus no coração. Bota a polícia para resolver. Então, a gente tem que entender que o Estado como o nosso agora está aplicando 160 milhões de reais na segurança pública. Um dinheiro muito caro, muito custoso, porque precisamos de muita coisa. Mas tem que ser feito porque não há um recurso federal para isso nos estados. Então, eu me sinto motivado, sabe, Evânio? Motivado a cada vez mais buscar alternativas para isso. Tá? Mas sozinho eu não consigo. Só conseguimos isso se toda a sociedade se envolver. Só conseguimos isso se toda a classe dirigente, classe política, sociedade civil, todos se envolverem nisso. E não imaginar que o problema é só do outro, quando o problema está no nosso quintal, muitas vezes. Tá certo? É isso, vai. Eu acho que é o último inscrito aqui. Não sei se tem mais alguém. Mas Jornal de Penedo, Antônio Pedro. Bom dia a todos. Secretário. Eu gostaria de iniciar minha fala parabenizando o Coronel Hermelindo pela atuação da Polícia Militar em Penedo no tocante das blitz que estão sendo constantes em Penedo. E queria, inclusive, pedir ao Coronel que essa continuidade não fosse interrompida. Eu sou professor também da Faculdade de Direito aqui, Raimundo Marinho, e os meus alunos ontem perguntavam: se o senhor for falar, o senhor pergunta ao secretário, já que há uma deficiência ainda das polícias militares e civil, em termos de contingente, por que a Força Nacional nunca veio a Penedo? Por que não há essa ajuda da Força Nacional aqui para a cidade de Penedo? Já que Penedo hoje está se tornando uma cidade populosa, onde nós temos bairros distantes do centro, e a gente sabe que o contingente da Polícia Militar hoje não é suficiente, talvez, para cobrir toda a cidade de Penedo. Obrigado. Professor Antônio Pedro, eu quero lhe abraçar, em seu nome abraçar a todos do Jornal de Penedo e da Faculdade de Raimundo Marinho. Falar de Direito, principalmente, o curso de Direito. Eu estudei Direito há muitos anos e tenho muito carinho por todos que labutam nessa área. Na verdade, aqui volta àquela questão inicial, né? Polícia para resolver os problemas que estão postos, e tem que ser. Tem que ser, infelizmente tem que ser, ainda tem que ser. Nós temos um tempo que a gente não precisará de polícia para resolver tanto nossos problemas. Mas, com questão da Força Nacional, nós temos que dizer o seguinte: a Força Nacional está em Alagoas, em alguns estados do Brasil, para atender a um programa definido, que é o Programa Brasil Mais Seguro. Esse Programa Brasil Mais Seguro é importante se colocar, apesar de muita gente ter entendido e entender diverso da realidade. Esse programa existe para diminuir os crimes violentos, letais e intencionais. 80 e poucos % deles são os homicídios. Mas o latrocínio, o roubo seguido de morte, né? Na verdade, também a lesão seguida de morte, infanticídio, dentre outros. Mas a supremacia deles é de homicídios. Então, o Programa Brasil Mais Seguro, ele foca na diminuição de homicídios. Ele foca na diminuição de homicídios para dar um corte nisso. Nós conseguimos, no ano passado, com relação a 2012, diminuir em mais de 13% os homicídios em Alagoas. Isso depois de 12 anos. Isso desde 2006, é importante colocar, nós somos o estado primeiro colocado no ranking no Brasil em número de homicídios por 100 mil habitantes, desde 2006. Então, depois de 12 anos de crescimento,
nós, em tratativas do governador Teotônio com o presidente Lula e depois com a presidente Dilma e com o ministro José Eduardo, nós conseguimos trazer para cá o Brasil Mais Seguro, que visa exatamente diminuir o crime violento, letal e intencional, sobremaneira homicídio. O que significa isso? E onde esse homicídio? Em Maceió e Arapiraca. Por quê? Porque Maceió e Arapiraca responde por quase 50% dos homicídios do Estado. Se eu tenho um Estado onde nós temos o Estado campeão no ranking dos homicídios, e eu tenho nesse Estado o foco desses homicídios, 50% deles, em Maceió, em Arapiraca, e nos outros 100 municípios, 50%, tá certo? O foco do Brasil Mais Seguro, o foco da Força Nacional que vem para apoiar nessas áreas onde está acontecendo homicídio, é Maceió e Arapiraca. Ela esporadicamente tem saído para atender algumas ocorrências fora, mas ela tem um foco de Maceió e Arapiraca acompanhado diariamente pelo Ministério da Justiça. Isso faz com que esse foco, nós temos também uma delegacia de homicídios em Maceió e outra Arapiraca, composto por policiais da Força Nacional e policiais locais, da Polícia Civil. E a Força Ostensiva em Maceió e Arapiraca, dando cobertura às ações da Polícia Civil nesses locais. Como eu já disse, professor, nós tivemos uma redução de 13% nos homicídios do ano passado com relação a 2011, que mereceu da presidente Dilma, em cadeia nacional de rádio, um elogio à atuação de Alagoas nisso, tá, nesse processo. Elogiou Alagoas em razão da redução dos homicídios e da redução da mortalidade infantil. Alagoas também sempre foi campeão de mortalidade infantil e houve uma redução drástica nos últimos anos. E homicídios foi a primeira vez depois de 12 anos. Esse ano 2013, até agora, nós temos uma redução de em torno de 5% com relação a 2012. Ou seja, caiu 13% e agora está em torno de 5% a redução com relação a 2012. Esse número é que nós queremos, de mãos dadas com o governo federal, derrubar, trazer Alagoas para um patamar mais aceitável desses números, tá? Agora, por isso é que a falta da polícia, da Força Nacional aqui. Por outro lado, o governador autorizou, embora nós estejamos no limite da lei de responsabilidade fiscal, autorizou o concurso e estamos recebendo 1.000 policiais militares nesse mês de setembro ainda, para formá-los. E nós estamos recebendo 400 policiais civis no mês de outubro, 40 delegados, 120 escrivães e 240 agentes no mês de outubro. Nós deixaremos, aliado com esses policiais civis que estamos recebendo, aliado ao fato de nós não termos mais presos em delegacias, a Polícia Civil pronta apenas para investigar. E a Polícia Ostensiva pronta para fazer a cobertura do policiamento. Precisamos de mais? Precisamos de mais. Precisaremos de mais, porque todo dia nós temos conjuntos residenciais, casas sendo construídas. Alagoas nunca construiu tantas casas, e isso está todo mundo assistindo, todo mundo vendo. Então, nós construímos tantas casas esse período, que ele é maior que a soma de todos os anos que deu de antes desse atual gestão. Então, isso faz com que fabriquemos cada dia mais conjuntos, condomínios, residências, povoados. Então, precisa de polícia sim. Esses 1.000 que estão entrando agora, nós temos, depois dele, mais 800 aprovados e não classificados. Ao término desse curso de formação, que deve ser lá em janeiro, antes do carnaval, nós teremos condições de, avaliando a lei de responsabilidade fiscal, avaliando a receita do Estado, de chamar mais policiais. Eu queria pedir também, então, para melhorar esse recobrimento, que hoje é tão carente, e o senhor tem razão. O que eu queria também, professor, é aproveitar o ensejo, é dizer ao senhor que é o seguinte, que eu estou à disposição, e eu sei que aluno de direito é sempre cobrador, aluno de direito é sempre aquele que conhece o direito muito mais do que muitas pessoas, e quando não conhece, ele acha que conhece, e é muito indagador, e tem que ser um formador de opinião, a juventude que precisa estar informada para saber o que acontece ao seu redor. Eu queria me colocar à disposição, para na hora que precisar, eu poder vir e conversar com os seus alunos, trocar ideias com eles, colocar o compromisso nosso, de todos nós, sociedades, que devemos ter para com a segurança pública. Porque eu acho que a gente tem que mostrar às pessoas que segurança pública é dever do Estado, sim, mas também, e está previsto na Constituição, é direito e responsabilidade de cada um de nós, desde quando educamos o nosso filho. Tá, professor? Tá certo? Obrigado.
Eu não tenho alguma informação que se tem mais alguém que queira fazer perguntas. Eu queria também fazer novamente a pergunta aos senhores vereadores se alguém queira usar da palavra. Alguém da mesa quer ainda usar da palavra. O coronel Dário César, ele quer... Eu só queria, neste momento, senhor presidente, realmente agradecer, tá? Como eu disse logo cedo, agradecer a oportunidade, agradecer o voto de confiança, agradecer a presidência da Câmara de Vereadores e a toda a Câmara de Vereadores de Penedo de estarmos nesse momento discutindo com os senhores. É claro que nós não temos resposta para tudo ainda. Nós não somos a panaceia para todos os males também. Mas a gente quer deixar claro que podem confiar nas nossas investigações, podem confiar na nossa polícia, que nós estamos imbuídos do melhor propósito, tá? E das melhores ações. Eu quero aproveitar também para agradecer a toda a população de Penedo, que esperou ansiosa por uma resposta do poder público. Esperou ansiosa, tensa, de forma sofrida até, por uma resposta da polícia em torno desse crime. Então, eu quero dizer que estarei sempre à disposição, presidente, à sua disposição, à disposição dos edis aqui de Penedo e da sociedade de Penedo, para que nós possamos dar resposta, dar encaminhamento que possam amenizar, amainar o problema da segurança pública no bairro São Francisco, em especial aqui em Penedo. Obrigado por essa manhã tão proveitosa e eu estarei sempre, como eu falei, enquanto gestor público, certo de que não estou fazendo nada além da minha obrigação, que é de prestar contas. Enquanto gestor público, eu não posso me dar o luxo de não prestar conta do que estamos fazendo, tá certo? Então é isso que eu venho fazer aqui. Obrigado. Eu quero também aproveitar, secretário Derivan, vereador, dizer à família da Roberta que esperou, que clamou, que fez passeata, que mobilizou pessoas, não é verdade? Mobilizou parentes, amigos, tantas pessoas foram para as ruas para que nós tivéssemos a elucidação desse crime. Então, dizer à família da Roberta que ninguém repara o mal que foi causado à família dela. Ninguém repara. Não tem nesse mundo terreno nada que possa reparar. Mas a gente tem um dever de minorar essa dor, de diminuir essa aflição, que eu sei que só será diminuída totalmente ao acharmos o corpo dela. Também sei disso. Então, por isso que nós continuamos as investigações para não deixar nada em aberto, nada sem resposta. E os senhores aqui em Penedo, eu estava falando com a delegada Cátia Emanuele, ao final de tudo isso, terão uma coletiva aqui, os senhores da imprensa de Penedo, dos responsáveis pelas investigações, tá? A Polícia Civil irá se manifestar, dando detalhes de que hoje não pode dar, tá certo? Então fique tranquilo disso, que nós não temos que esconder nada. Nós temos apenas que preservar o sigilo delas enquanto estão sendo investigadas, tá certo? Bom dia a todos e obrigado. Eu queria aqui agradecer a todos, dizendo que o papel da Câmara Municipal de Penedo, já que a Câmara, os seus vereadores representa a sociedade de Penedo, jamais poderia, desse momento, de vir em público parabenizar toda a cúpula da Secretaria de Defesa Social, dizendo a todos, né, que a Câmara de Vereadores, os vereadores e a população de Penedo, mesmo sabendo que vai doer na própria carne, porque são pessoas que ligadíssimas a todos nós, mas jamais podemos voltar atrás. Eu acredito na secretaria, nos que fazem a secretaria e principalmente acredito no senhor Coronel Dário César, que tive a oportunidade desde de jovem estar ao seu lado, conhecendo a sua conduta, e dessa forma eu posso lhe dizer que passei a admirá-lo e confiar em todo o seu trabalho que você sempre fez, desde quando era tenente da Polícia Militar de Alagoas. Então, a sua pessoa, por si só, já mostra que essa operação veio com firmeza
e com responsabilidade. E é com isso que eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos delegados aqui presentes, a delegada Cátia Manuela, os delegados de Penedo, o comandante da Polícia do Estado de Alagoas, Coronel Dimas, o tenente-coronel aqui em Penedo, do 11º Batalhão, e o comandante do Corpo de Bombeiro da cidade de Penedo, Jairo, é isso? Jaime? E Dr. Tomás. E agradeço a todos os presentes, aqueles que estão aqui e que estão ouvindo os sites do nosso município. Aqueles que desde 7 horas da manhã já estavam esperando, Coronel Dário César, por essa sua entrevista, a sua vinda aqui à Câmara Municipal de Penedo. Porque, de uma forma ou de outra, nós sabemos que vamos resolver definitivamente todas as pendências dos assassinatos e dos crimes aqui realizados em Penedo. Tenho certeza que isso já é um conforto para as famílias daqueles que já têm seus crimes praticamente solucionados, mas aqueles que ainda desejam ter a vida dos seus familiares, pela tirada da sua vida, também a esperança de ter um desfecho de toda a elucidação desses seus crimes. Eu agradeço a presença de todos e dizendo aos senhores vereadores que vamos marcar a próxima sessão para o dia e horário regimental. Muito obrigado.